Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa live de aquecimento para a Masterclass Dominando a Neuroimagem em Demência, que vai ser feita na próxima semana. O meu nome é Fábio Porto, eu sou neurologista, eu tenho formação em Neurologia Cognitiva do Comportamento. Tenho o prazer de receber aqui a doutora Gislaine Porto, médica, radiologista, com 15 anos de experiência em radiologia de cabeça e pescoço e neuroradiologia no Hospital AC Camargo, doutora em radiologia pela Universidade de São Paulo, minha esposa também, e uma pessoa que eu, ao longo desses 15 anos, a gente vem discutindo casos, eu venho aprendendo com ela, nem sempre a gente concorda, mas ela tem sempre razão. Mas que eu desenvolvi esse método de avaliar a neuroimagem com a ajuda dela, sem dúvida. Então, eu tenho prazer de receber ela aqui, né? A gente vai fazer algumas perguntas de por onde começar. Então, primeiro, se você tem interesse nesse assunto, se você quer participar da Masterclass, clique aqui nesse link na minha bio, que você vai ser redirecionado para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo você vai poder fazer a inscrição na Masterclass, além de receber casos, de receber algumas imagens, de a gente poder discutir alguns casos nesse grupo. Então, não perca. Gislaine, seja muito bem-vinda a essa live de aquecimento. Obrigada, Fábio. Obrigada a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui. Tem sido uma boa caminhada, a gente tem aprendido muito junto. E essa Masterclass que o Fábio está preparando está incrível. Essa é uma live de aquecimento, é um esquenta, né, para o que vem por aí. É muito interessante, eu gostei muito do tema. E é verdade, a gente tem aprendido muito, a minha visão melhorou muito com o contato com o Fábio, com a neurologia, em saber a angústia do que o clínico quer saber, do meu trabalho no hospital, do que o cirurgião quer saber. Então, de fato, essa convivência enriqueceu muito. O aprendizado é do dia a dia mesmo, os casos difíceis que a gente discute, e tem sido enriquecedor para nós dois, para mim especialmente, assim, tem sido muito bom. Muito obrigada por estar aqui. Então vamos lá, Gislaine. A pergunta que não quer calar, né? Por onde a gente começa? Então, alguém que não é expert em radiologia, não, os seus residentes, as pessoas que estão aprendendo com você, ou um clínico, um radiologista, um geriatra, um psiquiatra, um neurologista, ou qualquer médico que queira aprender a ver neuroimagem, especificamente em demência. Por onde a gente começa? Essa pergunta é muito boa, Fábio. Eu agradeço por ela e é verdade. Por onde que começa? Eu sugiro que a primeira coisa para começar é ter um pouco de conhecimento do que é o método. E eu vou falar aqui hoje de ressonância magnética. Então, precisa ter um pouco de noção de como funciona o exame, até para pedir o exame para determinados pacientes. De repente, o paciente tem uma limitação muito importante, e aí vai precisar considerar se esse exame é o melhor exame para aquele paciente, se ele vai conseguir fazer. Então, muitas vezes a gente recebe o pedido e o médico não está tão familiarizado de como é o exame, que é um exame que é longo, é um exame cansativo, é um exame que é difícil de fazer, porque ele é um pouco claustrofóbico, né? O paciente fica dentro da máquina, é um exame que não é tão rápido como uma tomografia, precisa colocar a bobina em volta da cabeça, o corpo realmente entra dentro da máquina. Então, pacientes que têm limitação de ficar parados, pacientes com Parkinson, então é uma consideração a se fazer se a gente vai conseguir fazer esse exame adequado. Então, eu diria que antes de a gente começar a olhar as imagens, a gente precisa saber se esse exame foi o exame certo, o exame correto a ter sido pedido, se aquele paciente consegue realizar o exame, se não vai ter necessidade de sedação, algo do tipo. E aí, o paciente chegou e ele é um paciente candidato a fazer o exame. E a primeira coisa que eu digo para quem senta do meu lado, fala, por onde eu começo, doutora Gi, o residente, o aluno que está aprendendo, eu falo, a primeira coisa que eu faço é voltar para o pedido. Porque a partir do pedido vai ser decidido desde o protocolo que foi escolhido para esse paciente, e o nosso raciocínio radiológico vai começar aí. E
Infelizmente, nem sempre o pedido vem do jeito que a gente precisava, ou vem alguma informação. Não é raro não vir nenhuma informação. Hoje, quando você recebe um pedido assim, demência, que cara que você faz? Eu vou falar que eu já fico até feliz, porque veio demência. Mas é pouco. É pouco. O Fábio não acredita que vem pedido sem nenhuma informação. Não vem, é comum. Eu acho que o solicitante não tem como não tem muito esse contato com o radiologista muitas vezes, não sabe o quão importante é pra gente, né? Porque a gente vai precisar, a partir do momento que já veio demência no pedido, isso já me ajuda. Porque aí eu já escolho o protocolo adequado, eu já vou fazer sequências específicas para ver demência. Se ele me ajuda um pouco mais, me fala qual tipo de demência que ele está procurando, aí sim eu consigo fazer um estudo muito melhor desde o exame. Então o exame já vai ser feito diferente. E infelizmente nem sempre vem, a maioria das vezes não vem muita história e a gente sente muita falta. É aquele ditado, me ajuda para te ajudar, então realmente a gente precisa da colaboração. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, né? Então os meus pedidos tem história, tem exame neurológico, tem exame prévio, tem hipótese, algumas hipóteses. É impecável, é até intimidador, assim. Então, às vezes chega alguém mais jovem que viu o exame primeiro e fala: doutora, tem muita coisa escrita aqui, o que a gente vai procurar? Mas é interessante, porque isso já muda totalmente o foco, né? A leitura do radiologista melhora, porque a gente já vai fazer o exame com um protocolo adequado, a gente já tem uma hipótese, e a gente vai valorizar, às vezes, coisas que não valorizaria se não tivesse aquela história. Então, achados sutis, talvez não seriam levados em conta se eu não tivesse uma história muito embasada. E isso acontece no dia a dia, né? Porque o radiologista ele está vendo muitos exames de muitos pacientes, patologias diferentes. O radiologista não fica o dia inteiro focado vendo demência. Acabou de ver um tumor aqui, ver uma criança, volta para um idoso. Se não tiver uma direção, pode que achados sutis que são extremamente importantes para fechar o diagnóstico não sejam valorizados. Quer dizer, então quando você pede um exame, né, com informação, a resposta que você vai ter vai ser muito melhor. Com certeza, com certeza. Até essa feedback de a gente voltar atrás, né, ver se de repente poderia fazer alguma coisa a mais, né, para aquele paciente. Nem todos os lugares têm máquinas iguais, por exemplo. A gente tem ressonâncias com capacidade diferente de campo. Então, você tem lá uma ressonância de 1,5 Tesla, que atende bem a maioria das patologias. Mas você também tem ressonâncias de 3 Tesla, que a gente pode usar, por exemplo, para ver sequências específicas, quando eu quero ver ali a substância negra, num paciente que tem uma suspeita específica. Então, eu posso direcionar, inclusive, a máquina que vai ser feita, se eu tenho uma hipótese diagnóstica, antes de chegar o paciente dentro do mesmo do aparelho. Quer dizer, se você suspeita que seja doença de Parkinson, né, para fazer esse protocolo da neuromelanina, com certeza, da cauda da andorinha, quer dizer, você tem que colocar, né, a hipótese. Então, se você já coloca ali para mim, que o paciente tem parkinsonismo, e também Qual tem lado? declínio cognitivo lado, então isso ajuda muito. Assim, eu fico extremamente feliz e grata quando vem história, porque a maioria das vezes não vem, e a gente faz os serviços de radiologia, todos fazem uma pequena entrevista, até por questões de segurança. A gente tem protocolos que a gente tem que realmente fazer, validar os critérios de segurança, e nesse momento eu já aproveito para fazer uma pequena anamnese. Mas na maioria das vezes o paciente não está tão apto ou não tem todos os dados para nos informar ali. Então, o paciente muitas vezes não vai saber informar o que acontece, o que ele tem, mesmo porque ele pode estar investigando exatamente a questão cognitiva, e o acompanhante também às vezes não tem essas informações. Então, apesar da gente checar e ir atrás ali com o paciente, em 20 minutos de entrevista, a gente não é capaz de tirar as informações que o clínico conseguiu tirar antes, muito melhor, durante os seus exames, durante a sua consulta. Além de ser uma entrevista
focado em se tem marca-passo, se tem algum Isso. metal, se tem claustrofobia, se já fez Perfeito. exame, se tem alergia. Exatamente. A entrevista é focada para as questões de segurança da ressonância, né, entre outras coisas, mas não tanto para a anamnese diagnóstica, né. E quem faz o exame são os técnicos, os biomédicos, eles são muito treinados, muito bem capacitados, e a partir da queixa ali, eles já vão direcionar para os protocolos. Mas se não tiver nenhuma queixa, nós vamos fazer um protocolo muito básico, muitas das vezes, e a gente vai perder muita informação. Às vezes a gente tem a ideia de que as ressonâncias são todas iguais, né? Não são. Todos os protocolos, vai fazer tudo. É. O paciente ficaria o quê? 2 horas fazendo? Ou até mais. Então, também já fui questionada. Não, mas Gi, faz tudo. E é muito complicado, porque para quem já fez uma ressonância sabe quão difícil é ficar parado. E os protocolos já são longos, 20, dependendo, 30 minutos. Já não é fácil para paciente que já tem uma questão clínica cognitiva ficar parado tanto tempo. E seria impraticável fazer todas as sequências. Existem muitas hipóteses, cada uma a gente vai fazer sequências específicas. Então não é uma receita de bolo, é diferente de tomografia que escaneia o paciente rapidinho e sai. Eu encontrei na internet sobre A Síria aqui. E não é como a tomografia. E a ressonância a gente vai fazendo personalizado mesmo. E cada vez que o paciente mexe, tem que repetir a sequência, é cansativo e tem tudo isso. Então, como começar? Antes de você avaliar o exame, peça um exame adequado. Coloque história, coloque hipótese. Se você puder fazer uma hipótese topográfica, né? Olha, avalie o lobo temporal. Me ajuda muito. Né? Com certeza. Você vai fazer um protocolo para lobo temporal. Por exemplo, um caso que a gente suspeitou de esclerose hipocampal. Né? E aí faz uma ressonância, né? Faz um flare no corte coronal. E aí você ter a segunda coisa, né, então saber fazer o pedido, acho que é o ideal, e a gente ter um pouco de noção básica de como que é a ressonância. Então é importante, isso até, eu sei que muitas vezes chega alguém do meu lado, não raro chegam os médicos falando, não começa com esse negócio de ter um T2, Negócio de spin, né? De spin, me fala logo o que tem. E eles têm razão. Mas um pouco de conhecimento de cada sequência a gente precisa ter até para saber que resposta aquela sequência vai dar. Então, será que é melhor eu procurar esse achado no plano coronal? Será que é melhor eu olhar o hipocampo no plano coronal ou no plano axial? Então, se é no plano coronal, então eu vou olhar a sequência coronal, eu preciso ter um pouquinho de intimidade com os diferentes planos de corte, eu preciso ter um pouco de intimidade com a neuroanatomia, onde está aqui o hipocampo, como que eu vejo o hipocampo numa ressonância. Então é importante a gente ter um pouco de conhecimento, sim. Não acho que precisa ter o conhecimento da física avançada, da ressonância, aquela coisa densa, pesada, não. Um pouco a gente precisa saber o que vai mostrar cada sequência, né? Então, coloca o paciente lá dentro, como que um pouco a gente precisa saber do que é formada as sequências, algumas sequências funcionais como a difusão, faz sentido saber como ela funciona, por que eu vou procurar nela. Então, um pouco de conhecimento é preciso, e as sequências básicas, então T1, T2, um flare é fundamental, a gente saber o que vai mostrar, que o T1 é mais anatômico, que no T2 eu vou ver mais líquido, como que eu vou ver líquido no T2, o flare é bom para quê, o flare vai me mostrar substância branca, mas o que significa isso no flare? Então esse conhecimento básico das sequências ajuda muito, vai fazendo a gente responder as questões na cabeça da gente. Então, T1, T2, o flare, uma T2 estrela, extremamente importante, é uma sequência que a gente não pode abrir mão na investigação de demência. O pessoal já está assustando. Então vamos mudar fazendo um spoiler, assim, vamos ter uma aula explicando exatamente o que é isso, o que é T1. Com certeza, essa Masterclass do Fábio tá incrível. Isso aqui é só um esquenta para saber tudo que a gente precisa e a gente vai dominar com forma simples, sem medo. Então, quando vê aquela sopa de letrinhas, não tenha medo. T1, T2, não, T2 não estrela, tenha né? medo, não tenha SWI, é muito mais gradiente, eco. Não, eco é simples. E aí cada fabricante usa o seu nome, né? Igual marca de carro, que o carro, cada um bota o nome no câmbio. Aqui é Swan, Swift, SWI, Fiesta. Então, assim, realmente parece ser muito assustador, intimidador, mas não é. Tem uma forma simples de ver como a gente tem feito essa parceria, né, Fábio? E acho que eu aprendi bastante de neuroanatomia com o Fábio, e o Fábio domina aqui
as sequências de ressonância, já faz o pedido com as sequências específicas que ele quer. Quando chega assim, os biomédicos falam assim, nossa, uau, já tem aqui o protocolo no pedido. Não precisa ser tanto. Não precisa ser Não tanto. precisa ser tão esmero, tão assim, mas acho que de forma simples e segura a gente consegue passar esse conhecimento para que qualquer médico possa dominar assim, esse conhecimento. Uhum. Então, lembrar que esse curso não é que ele vai te transformar em neuroradiologista. Não é isso. Mas ele vai te dar as habilidades, né, os dados necessários para você avaliar o exame que você mesmo pediu. E esse é um ponto, né? Às vezes a gente acha que o radiologista vai saber tudo que a gente sabe na anamnese, com o exame clínico, com o exame neurológico, com o teste neuropsicológico. Mas não, né? Então, eu acho que é importante você ter uma avaliação própria. Né? E eu acho que essa parceria que eu tenho com a Gislaine deixa claro que eu dou muito valor pro laudo, pro radiologista, para a opinião de um especialista. Né? Mas eu acho também que a gente precisa saber até como uma forma de comunicação, né? De mostrar para o paciente, de mostrar para a família, né? E isso vai aumentar muito a expertise. Com certeza. Eu acho importante, e para mim tem sido aprendizado ao longo desses anos, tanto discutindo com o Fábio, como em tumor boards, com clínicos e cirurgiões, tendo esse contato com o outro lado, o que eu aprendi que enriquece muito o trabalho do radiologista, o solicitante ter uma visão crítica. Enriquece demais, é importante. Então, quando o solicitante vem discutir comigo e ele já sabe, enriquece muito. A gente chega no diagnóstico e fala, olha, você não quer dar mais uma olhada? Eu estava pensando nisso, vamos olhar comigo ali. Eu acho que eu vi algo que realça no T1. E aí a gente vai ver junto e realmente consegue tirar água de pedra, tira muito mais informação. Então, para o radiologista, eu acho que, em princípio, poderia achar que é intimidador o clínico já ter todo esse conhecimento de imagem, mas na verdade não é isso que acontece. O clínico ter uma visão crítica, ele ter essa autonomia de saber, faz com que ele peça o exame melhor e a gente discuta de forma assim muito mais profunda e enriquecedora. Então a gente aprende muito e a gente é capaz de dar o nosso melhor ali no laudo. Porque uma pergunta, Gislaine, você acha que o radiologista, ele sempre sabe o que o clínico quer saber? Infelizmente não, a gente não tem, né, uma bola de cristal, é triste, a gente não sabe o que a pessoa queria ali e nem sempre dá pra ter ideia do que ela queria mesmo, não sei se chegou a fazer, porque a gente sabe que existem inúmeras situações e que às vezes não teve a possibilidade de fazer um estudo como ele queria, uma anamnese, e muitas das vezes o exame físico acaba sendo o exame de imagem. Não raro acontece isso. Usar um poste como um bebo, né? Pra se apoiar, né? E aí fica todo mundo cego, fica todo mundo em terra de nevoeiro, ninguém sabe o que tá vendo. E nessas hipóteses, eu aprendi isso com bons mestres e assim ao longo desses anos, o que eu aprendi? Que o exame de imagem feito de forma inadvertida, ele faz mais mal do que bem. Sim. A gente infelizmente acaba valorizando muitas coisas que talvez não seriam valorizadas e o paciente entra numa espiral de investigação diagnóstica e isso vai criando doença no paciente que talvez nem teria. Especialmente em oncologia, mas em cognição não é diferente. Então, o exame pedido de forma inadvertida ou sem nenhuma hipótese clara, ele pode fazer mais mal à saúde do que bem. O paciente pode fazer punções desnecessárias, biópsias desnecessárias, gastos desnecessários. Então, entra numa espiral de fazer mais imagem, mais exame, mais elucidação de algo que nem ninguém sabia o que estava investigando no começo. E, infelizmente, a gente vê isso. Sem contar que isso frequentemente gera ansiedade na família, no paciente, né? Então, quantas vezes eu vejo assim, o paciente fez uma imagem lá, achou um pequeno cisto, né? E já assim, acha que é atrofia, acha que é um tumor, acha que vai ter que operar. Né? Então, acho que pedir o exame também, né, com parcimônia é importante. Com certeza, com certeza. E essa é uma realidade mesmo. Os exames, eles pedidos de forma correta, eles fazem bem, e o exame que começa a ser pedido aleatório e o paciente faz em lugares diferentes e opiniões diferentes,
é um sofrimento, um grande sofrimento para todos, uma ansiedade imensa. Então, nós temos uma colega no departamento que fez o mestrado dela, né, nisso, investigando a ansiedade dos pacientes na sala de espera, e é algo terrível que muito subvalorizado, né? A ansiedade é muito grande mesmo antes do diagnóstico, né? Ali, aquele momento de fazer a ressonância é um momento tenso, né? O paciente tem medo do exame e tem medo do resultado. Então, isso é verdade. Então, um outro ponto, né? Exame de ressonância não substitui exame cognitivo, exame neurológico, exame físico. Quer dizer, não dá para achar que você vai saber todas as informações só olhando a imagem. Confere? Com certeza. Seria bom, né? Se fosse, né? Passa na máquina e já sai ali, igual um drive-thru, né? Passou e saiu. Mas não é. A gente precisa fazer uma avaliação completa mesmo, assim como vocês. Para o radiologista é importantíssimo. E isso não substitui o exame clínico. E às vezes a gente percebe que o pedido não faz muito sentido com a hipótese. Então você vê ali que a pessoa realmente não sabia exatamente o que queria pedir. Então eu falo pro Fábio, às vezes eu recebo muito pedido de dislalia, eu falei, será que tem tanto paciente com dislalia assim? Então às vezes faz aquela confusão e será que é o que eu queria ver? Então ajuda bastante, vira uma hipótese mais fundamentada. E então na sua prática, assim, quando você está ensinando um residente lá que começou a ver ressonância, né, quais passos, assim, você pode dar um resumo rápido de por onde começar? Tem um protocolo? É sempre do mesmo jeito? Como é que você faz? Olha, é importantíssimo, eu tenho desenvolvido, aí eu aprendi assim e desenvolvi o meu método, mas o que é importante é ter uma sistematização para ver as sequências da ressonância. E nós vamos respondendo perguntas que a gente vai fazendo checklist. Então, vou fazer uma sistematização. Sempre eu vejo primeiro uma sequência, o padrão sempre das mesmas sequências para não deixar nenhuma de fora. Porque se eu entro no exame, começo já a correr o scroll ali, passar o flare, aí já não sei mais o que aí pulo direto para o pós-contraste, aquilo vira uma confusão, volto de novo, o que tinha na difusão? Não, o ideal é ter uma sistematização, sempre. A mesma sistematização, e aí você vai fazendo sempre o mesmo raciocínio, não muda, a mesma coisa. Sempre eu vou começar vendo o exame do mesmo jeito, pela mesma sequência, vou começar lá pelo T1, eu vou procurar o que o T1 vai me mostrar, vou mostrar as estruturas anatômicas, passo em seguida, já vou para outra pergunta que eu quero ver, se tem coleção, qual a sequência que vai me responder isso, passo para o T2, e aí essa sistematização é importantíssima, porque eu vou fazendo um checklist mental, de não deixar nada de fora. E quais são as perguntas que eu tenho que responder, assim, mínimas, né? Então eu tenho que responder se tem, primeiro da investigação, se tem outras coisas que não são demência. Então tem que lá investigar se tem tumor aqui, se tem hematoma aqui, se tem alguma doença inflamatória, se tem doença desmielinizante. E para isso eu sempre olho as sequências da forma sistemática. Ó, ficou muito bom, mas a gente vai ter que mostrar isso numa imagem. Sim. Então eu já te convido para uma próxima live em que a gente vai mostrar isso com a imagem. Com certeza. E lembrar que na semana que vem ainda vai ter a nossa Masterclass Dominando a Neuroimagem em Demência. Tá? Um evento totalmente online e gratuito. Se você gosta desse tema e quer participar, clica aqui nesse link da bio que você vai ser redirecionado para um grupo de WhatsApp para poder fazer a inscrição nessa Masterclass. Mas então, daqui a pouquinho, a gente faz uma outra live mostrando a imagem, mostrando a sequência. Tudo bem? Tá ótimo. Então vai lá, continua. Então tem que ter uma sistematização. Sim. E aí a gente faz essa sistematização, que eu quando alguém senta do meu lado, fala, o que vai fazer? Primeiro a gente vai sistematizar. Como que você vai ver essas imagens? Se você está numa tela, então como que eu vou fazer? Vou dividir em duas, aí eu vou vendo par a par, vou ali comparando uma sequência com outra sequência, ou eu estou em duas telas, então eu vou dividir a minha imagem em 4. Então a primeira coisa é isso, quantas telas eu tenho para ver essas imagens? Ou vou ter que ver no filme? Se eu vou ver no filme, às vezes eu tenho que ver no filme. Qual a primeira imagem que eu vou ver no filme? Vou ter que acompanhar quadradinho por quadradinho, vou começar de cima para baixo, vou olhar primeiro um T1, vou ver o que o T1 me mostra, quais as alterações de estruturas anatômicas que tem ali. Em seguida, passo para o filme que tem aqui. Os filmes hoje em dia, eles têm só um resumo, né, dos melhores momentos, ele não tem todo o exame. Então, o que eu tenho aqui nesse filme? Se eu tenho uma tela só, eu normalmente divido em duas, e aí eu vou fazendo lado a lado. Se eu tenho duas telas, eu divido já a imagem em 4 ou em 8.
Eu sei que às vezes dividir em 8 é uma coisa muito para radiologista e pode ser Total. intimidadora, muitas telas é intimidadora por clínico, então eu oriento aqui pelo menos dividir em 2, porque a gente tem que ir avaliando, isso é uma coisa muito boa das telas, a gente vai avaliando corte a corte o que está acontecendo no outro plano. Então ver o exame em 2 planos é uma coisa assim genial. Então a gente precisa ver em 2 planos e aí eu vou fazendo essa sistematização. Então, dividir as telas, começar sempre pelo roteirinho ali, T1, T2, e aí eu vou fazendo cada pergunta, o que cada sequência me responde. Então, qual é a sequência que vai me mostrar se tem ou não AVC, qual a sequência que vai me mostrar se tem ou não sangramento, onde eu vou procurar aqui inflamação, e eu vou fazendo essas sempre as mesmas perguntas. Onde eu vou olhar as coisas extracranianas que eu preciso olhar, onde eu vou olhar aqui o osso, os seios da face, um pouco da medula. Então, essa sistematização é importante e depois eu tenho que fazer o checklist dos erros que eu não posso cometer. Então, os erros mais comuns aqui que eu tenho que evitar. Então, também está no meu checklist. Aquilo que eu achei era um artefato? Primeira coisa, porque é muito comum. Então, quem senta do meu lado fala assim, mas isso aqui eu tô vendo, tá branquinho aqui. Essa é a pergunta que eu recebo todo dia por WhatsApp. Alguém fala assim, dá uma olhada nesse imagem que eu vi uma coisa branquinha. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter uma familiaridade com os artefatos. Então, volta naquele primeiro ponto, que um pouquinho da ressonância, como funciona, eu preciso saber. Então, esse é um erro muito comum que às vezes passa desapercebido. Outro erro que tem em comum é a gente não olhar as coisas extras, né? Às vezes fica muito ali hipnotizado do primeiro achado que apareceu e esquece o que está ao redor. A gente tem até essa síndrome aqui de hipnotizar pela primeira coisa positiva que apareceu. Então isso é um erro comum. Eu fiquei lá hipnotizado com uma coisa que brilhou muito. Tô vendo aqui, tem um cisto. Tem aqui um meningioma, tá brilhando, realça bastante pelo contraste e esquece do resto. Ignora todo o resto. Isso é muito comum. Então, a gente ter essa sistematização, todos os checklists que eu vou fazer no mental, me impede, muitas vezes, de esquecer ou de não ver um achado que é mais sutil, especialmente em cognição. E aí, acho que uma coisa da minha experiência, assim, que eu lembro no passado, assim, vinha muito a imagem daquele filme radiológico, né? Aí passou a vir em filme de papel, Sim. né? E talvez nos últimos anos, depois que a gente foi desenvolvendo esse método de ver neuroimagem, eu vi que a diferença que faz você abrir o exame na tela. Com certeza. Né? Então, você pode abrir no próprio visualizador do laboratório, ou você pode ter um visualizador de imagem. Tem alguns gratuitos, que você consegue abrir a imagem DICOM. Né? E você consegue fazer essas divisões, você consegue fundir, né? Então você vê num plano, outro plano vai no automático. A gente também vai mostrar como fazer isso, mas faz uma grande diferença. E eu, como clínico, não estava acostumado a fazer isso no passado. Né? E muitas vezes a gente olhava aquela imagem assim, né? E ficava olhando na frente do paciente, fazendo uma cara de sapiência, assim, nossa, eu estou vendo tudo aqui. Será que eu estou vendo aqui? E é super difícil ver no papel. Essa é a grande verdade. É muito mais fácil você dar um zoom na área que você quer, você mudar o contraste, você rodar para ver se realmente o que você está vendo. Então, acho que uma dica assim para os clínicos, né? Acho que o radiologista nem pensa em ver no papel mais, né? Quer dizer, mas às vezes a gente tem muito isso ainda de ver a imagem assim contra a luz, né? É verdade. E acho que quando a gente muda esse hábito, né? Claro que a gente não vai ver numa tela, num workstation de uma clínica de radiologia, né? Mas ajuda muito, gente. Com certeza. E não é impossível. Não, é simples, é simples. Você vai dividir a tela, você vai fazer a sistematização. Então, primeiro eu vou olhar um T1 junto aqui com o T2, ou vou olhar aqui no plano sagital junto com uma outra no axial. O que eu estou vendo aqui? As imagens estão correndo juntas. Então, é bem simples. Acho que dá para ter essa autonomia em ter uma crítica do próprio exame que você solicitou. Isso enriquece bastante para o que é o que interessa, que afinal que é o paciente, ele tem a segurança do diagnóstico e da condução do seu tratamento, ajuda bastante na relação com o radiologista e é bem simples, acho que dá para fazer de forma simples. Então, ter uma tela, acho que ajuda muito, é importante, a gente dá um zoom adequado, não fica vendo aquele quadradinho pequenininho, a gente aprender ali a dar uma mexida no threshold ali, mudar um pouco as janelas, umas dicas importantes.
às vezes o líquor está me atrapalhando, eu inverto a janela. Então tem bastante dica legal que dá para nos ajudar, independente de onde tenha feito o exame. Porque a gente sabe que o paciente nem sempre vai fazer no lugar onde você tem confiança, onde você tem aquela relação boa com o radiologista, onde você confia que a máquina é boa. E, eventualmente o paciente vai fazer em outro lugar. E é importante, você nem sempre vai ter contato com o radiologista, ainda mais hoje que tem teleradiologia, e então o profissional pode estar a quilômetros de distância, e aí você tem menos ainda acesso a fazer a discussão desse laudo com a pessoa que fez. E isso, nessas situações especialmente é importante, eu acho que tem uma autocrítica ali e uma crítica do seu exame. Além disso, desse erro mais comum, o que mais que a gente pode falar que é uma dica importante para o dia a dia? Então, acho que outra coisa que é importante para evitar o erro é a gente saber que às vezes tem estruturas sobrepostas, por isso que é importante olhar em planos diferentes. Então, às vezes está ali um corte mais espesso, ter esse conhecimento que nem todos os cortes são muito finos, e aprender a dar uma olhadinha ali para ver qual a espessura de corte, você ter uma ideia, se de repente pegou outra estrutura e o que você está vendo, na verdade é só uma sobreposição de estruturas. Então é importante aprender a olhar as imagens, qual imagem tem corte fino e qual imagem tem um corte mais grosso, para evitar isso. Então você vai olhar uma e você fala, será que tem alguma coisa aqui? Então eu vou lá confirmar na imagem que tem um corte mais fino, para ver se era isso mesmo. Então, a sobreposição de estruturas é um erro muito comum, e é uma das coisas também que mais me pedem para ver, falando, o que era isso daqui? E aí tá lá o exame que não tinha nada de alterado, mas tô vendo essa coisinha. Então, muitas vezes isso é uma sobreposição, é bem comum. E ter também, eu acho que outra coisa que é um erro comum, é porque quando você está aprendendo pelos livros, as coisas são muito cara crachá no livro, né? Então, tem lá uma alteração e você acha que é sempre assim. E na vida real tem muita variabilidade, né? Cada indivíduo é único. Então, não raro, eu tô aqui laudando, às vezes o Fábio tá vendo um exame perto de mim e fala, o que tem esse paciente? Eu falo, não tem queixa nenhuma, esse paciente só bateu a cabeça. E ali tem uma assimetria dos ventrículos, então às vezes o paciente tem mesmo alguma anatomia, uma variação anatômica, que a gente pode querer valorizar demais e ser só uma variação do indivíduo. Então, cada cérebro é único, então a gente vê lá um cérebro que é um pouquinho mais pontudo, mais afilado, e a gente acabar querendo valorizar muito no começo essas variabilidades como se fosse patologia. Então, acho que isso é um erro comum no começo, enquanto você ainda não tem o olho muito treinado, é acreditar que tudo seja doença, né? Então, no começo a gente não vê nada, no começo não vê doença nenhuma, e aí a hora que você pegou um pouco de intimidade com os exames de imagens, você acha que tudo é patológico. E aí o que é importante é ter esse conhecimento, é lógico que isso só vem com a prática mesmo, mas existem muitas dicas que fazem com que a gente evite de começar a ver muita doença onde não tem, né? Acho que esse exemplo do livro, né, eu vejo muito com o volume de hipocampo, né? Quando a gente pega uma foto de Alzheimer, aquele hipocampo hipertrofiado, assim, mas na vida real nem sempre é assim, né? E aí, uma das técnicas que a gente usa é o uso de escalas validadas, né? Quer dizer, você tem uma escala para você comparar, para ser a sua régua, né? Olha, o quanto que é muito atrofiado, quanto que é pouco. Quem não tem experiência é difícil responder isso, né? Como que eu vou saber se está um pouquinho atrofiado, né? Então, usar escalas é uma técnica que ajuda muito a você aumentar a sua segurança. Você usa uma escala que já foi validada, né, que tem estudos de validação, às vezes com volumetria. Vocês usam escalas? Com certeza, eu acho que isso é verdade, Fábio. Não, acho que na nossa rotina, o ideal é isso mesmo, você não deixar de usar todos os recursos que estão disponíveis. E as escalas são desses, então você laudar ali com as escalas abertas ajuda muito. Não preciso ficar confiando o tempo todo na minha impressão subjetiva. Lógico que com o tempo você já tem automatizado ali o que é cada valor de escala. Mas até você
ter esse treinamento, eu acho que é um desperdício não estar usando as escalas já validadas, e inclusive também usar outros softwares, sites de aprendizado. Então, por que não estar laudando, olhando o seu exame, por exemplo, com um site de anatomia que seja aberto para você poder ali tirar a dúvida. Então, acho que tem que usar todos os recursos disponíveis, especialmente as escalas, e isso serve para tudo, né? Para escalas de cognição, de volume, as escalas qualitativas nos ajudam bastante, especialmente porque a resposta para a pergunta do que é normal, ela é muito difícil. Essa resposta não é exatamente validada para a maioria das situações. O que é normal para a idade, o que é normal para essa pessoa, o que é normal para essa população. Como a gente não tem essa resposta extremamente validada, todas as escalas são muito úteis. Porque a gente vê muito isso em laudo, né? Redução do volume global, incluindo a formação hipocampal, comumente relacionada à idade, né? E eu fico assim, como que sabe que é normal para a idade, né? Tá vendo o paciente, sabe como está a memória, sabe como está a função da estrutura. Então, normal para a idade é uma coisa difícil, né? Normal para a idade eu estava até fazendo uma revisão para fazer uma aula sobre isso, sobre normal para a idade, e de fato, você vai procurar os dados, não tem essa resposta, o que é exatamente normal para a idade. Você tem alguns bons trabalhos fazendo quantificação automatizada, mas na prática clínica ali, que o radiologista está olhando o exame, não conhece o paciente, eu acho muito temeroso a gente afirmar se aquele paciente é normal ou não. Isso eu só aprendi com você, Fábio, porque ele falou, mas como que você sabe que o paciente está normal? Ele chegou anormal no consultório. Como que pode dizer que essa atrofia não deve ser valorizada? Então, é daí que precisa mesmo voltar naquela primeira passo da etapa 1, de saber o que o paciente tem no pedido, né? E a gente vai valorizar isso também. Outra coisa que eu faço muito de crítica ao longo desses anos é que uma coisa que acontece é que, lógico, que essa ideia do que é normal ou não é muito subjetiva, é do dia a dia, da prática de quem está fazendo esse exame, essa análise, do radiologista, mas deve-se considerar que muitas vezes o dia a dia do radiologista, os pacientes que ele vê, especialmente os jovens radiologistas que estão em treinamento, que estão só no centro hospitalar, ele não vê pacientes exatamente normais fazendo exame de crânio. Que os pacientes normais, eu falo isso, por exemplo, paciente que está normal, idoso normal, que está correndo lá no parque, que está com shape bom, que não tem nenhuma clínica, ele não está fazendo ressonância magnética. As imagens que nós estamos habituados a ver de crânio dos pacientes idosos não necessariamente são de pessoas normais, são pessoas que têm alguma patologia e por isso estão fazendo exame. Então, muitas vezes, se habituou a ver cérebro com alguma atrofia por vários fatores vasculares ou degenerativos, e você já está habituado a ver esse cérebro dessas pessoas que têm queixa, que têm patologia, que têm alguma suspeita, e acaba achando que isso é o normal. Talvez se nós estivéssemos vendo todo dia o cérebro dos pacientes que estão bem, os idosos que são os idosos que estão envelhecendo muito bem, sem queixas e sem patologias, a gente não estaria dando tanto normal para a idade. Então essa é uma crítica que eu faço. Eu sempre considero muito, eu sou muito temerosa em escrever parte normal para a idade nos meus laudos, porque a gente não sabe exatamente o que é normal, não existe essa resposta muito clara na literatura, especialmente no critério visual e habitual. Eu digo isso, não é porque é habitual, é que é normal, a gente vê muito. Mas os pacientes que nós estamos vendo, eles são normais mesmo? Os pacientes que são muito, não seria normal, talvez seria uma palavra muito forte, mas os pacientes saudáveis, que não precisam fazer ressonância, eles estão aqui, a gente está habituado a ver esse cérebro? Não estamos. Então é uma crítica mesmo que eu faço, uma autocrítica aqui para a nossa área da radiologia, que a gente às vezes abusa muito dessa frase normal para a idade. Acho que é a mesma coisa com aquela coisa, doença cerebrovascular, né? Então alterações hipersinal na substância branca, no centro semioval, comumente relacionado, né? Que é outra coisa que a gente não tem a resposta. A resposta, o quanto é normal, né? O quanto é normal e do quanto, o que lá significa naquele paciente, né? Qual é a patologia
que está acontecendo ali subjacente para dar aquela alteração. Porque o exame de imagem e ressonância é uma alteração estrutural anatômica, eu estou vendo a anatomia. Mas exatamente qual é o processo que levou ali aquela deposição, eu não sei exatamente. Então também acaba ficando muitas vezes inespecífico. E por ser muito comum, acaba achando que não deve ser valorizado. Infelizmente isso acontece. Então você vê muito lá, todo mundo tem. Mas será que todo mundo que eu estou vendo é porque não tem mesmo alguma alteração, né? Então acaba sendo, acho que, muito subvalorizadas essas alterações porque elas são comuns. Mas não é porque é comum que é normal, de novo, né? E às vezes elas estão relacionadas assim com questões importantes em neuropsiquiatria. Então com depressões, com refratariedade, com sintomas comportamentais de início tardio, a doença cerebrovascular pode ser um desencadeante, com alterações cognitivas, e aí sim, varia de caso a caso, né? Você tem que saber bem a clínica, a hipótese diagnóstica. É importante a gente fornecer a carga que tem dessas alterações de substância branca, né? Porque isso vai fazer diferença ali no quanto que vai ser valorizado para a clínica desse paciente. Então, acho que o radiologista tem que dar assim, a carga e quem está avaliando o clínico, o solicitante, tem que ter essa ideia, esse conhecimento de que essa alteração pode ser quantificada, né? Ainda que qualitativamente, que é um pouco subjetiva, mas a gente tem escalas para avaliar a carga de doença de substância branca e eu acho que isso é importante mesmo de se fazer para todo paciente. Bom, estamos acabando aqui nosso tempo. Então eu queria lembrar mais uma vez e convidar a todos para assistir nossa Masterclass Dominando a Neuroimagem em Demência na semana que vem. Se você quer participar, se você tem interesse, se você quer aprender mais sobre esse assunto, clica no link aqui na minha bio, que você vai ser redirecionado para uma página de WhatsApp para fazer a inscrição. Então, Gislaine, agradeço muito a sua participação. Foi um prazer receber você aqui, né, na nossa casa. E vamos fazer mais uma. Vamos fazer agora mostrando um exame de imagem, né, mostrando como que a gente faz na vida real, né, como que a Gislaine faz. Então, mais uma vez, muito obrigado e dizer que eu tenho o prazer de dizer que eu aprendi muito com a Gislaine, né, entre concordar e discordar de impressões, né. Eu sempre falo que a gente nunca erra, né, ou a gente acerta ou a gente aprende. E acho que é essa que é a ideia que a gente tem que ter, né, a gente vai aprendendo com os erros, com os casos que a gente ou achou que era e não era, ou achou que não era e era, né, mas a vida é assim, né, um constante aprendizado. Então, Gi, muito obrigado. Obrigada, Fábio. Sucesso.